Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico, estamos aqui no canal Faça Saúde, não faça doença. E hoje, dando continuidade à nossa série, o porquê que eu não consigo emagrecer. Já falamos lá atrás sobre os hormônios tiroidianos, já falamos insulina, já falamos sobre testosterona, já falei os fatores relacionados à obesidade, como que é importante a gente entender isso daí. Já falamos sobre treinamento, já falamos sobre pirâmide alimentar. E hoje eu vou falar sobre microbiota intestinal. Poxa, Tassi, mas o que tem a ver intestino com emagrecimento? Bem, no protocolo que nós fazemos lá na clínica, eu entro com probióticos, pré-bióticos, e vou mostrar hoje o porquê. E às vezes o paciente fala, poxa, doutor, por que você está entrando com esses probióticos, mas eu vim aqui para emagrecer? Aí hoje eu vou explicar o porquê da importância da nossa flora intestinal, não só relacionado ao nosso cérebro, mas ao nosso corpo e também a performance, a relação entre as bactérias que nós temos aqui no intestino e a nossa performance no exercício, principalmente os atletas. Poxa, essa aula os atletas profissionais deveriam ouvir, né? Pelo menos os seus treinadores, seus fisiologistas e médicos deveriam ouvir para entender o quanto que é importante essa flora intestinal. Então, eu preparei aqui para nós discutirmos, como sempre, as nossas apresentações, todas com referências bibliográficas, levantamentos na literatura. Aí me pergunta, nossa, mas como é que você achou esse trabalho? Gente, é busca ativa, é estudar todo dia, é ler todo dia, tem que estar sempre atualizando, não é? E todas as aulas eu faço questão de colocar as referências bibliográficas, os trabalhos, as pesquisas, porque é isso que dá credibilidade dentro do ensinamento médico. A gente sabe que dentro da área médica, na internet, 70% que se falam por aí está tudo errado, não tem referência nenhuma. Eu não posso vir aqui e falar o que eu acho, eu tenho que falar e mostrar o que a literatura traz. E esse é o nosso papel como professor. E vamos hoje, então, focar. Eu estou aqui fazendo minha dieta, eu faço meu exercício, a hora que eu vou pesar, não consigo emagrecer. Então, o que será que está acontecendo? Bom, para nós entendermos o que é essa tal de microbiota, ou o pessoal conhece mais como flora intestinal, né? São micro-organismos, principalmente bactérias, que vivem no nosso intestino, aonde ocorre a fermentação do carboidrato, formação e absorção de ácidos graxos, principalmente os ácidos graxos de cadeia curta. Por que o curto? Porque ele tem 6 carbonos, então ele consegue ter uma melhor absorção, que são 3. Nós temos o propionato, que é feito lá no fígado, os acetatos, que é no tecido muscular, e os butiratos. Então, quando eu vou falar do intestino, eu vou falar muito hoje sobre o butirato. E também é importante na síntese de vitamina B, vitamina K, ácidos biliares, esteroides e xenobióticos. Isso aqui está tudo nesse trabalho no Camis, aqui quem quiser se aprofundar. E entender, olha só esses dados, que o corpo humano tem cerca de 390 trilhões de micro-organismos. Ou seja, tem muito mais micro-organismos do que células. Olha só. Nós temos mais ou menos, um outro trabalho eu estava lendo esses dias atrás, falando que nós temos 2 quilos só de bactéria no nosso intestino, né? Olha só que interessante que era. Tá? Então, para a gente entender o que é a microbiota intestinal, está aqui. E também hoje trazendo aqui, principalmente no nosso Brasilzão velho de guerra, né? Que com relação às enteroparasitoses, é muito comum eu atender pacientes com verminoses. Entoparasitose, vamos colocar como verminose. E nós temos aí no mundo 3,5 bilhões de pessoas. Olha que absurdo, gente, com verminose. E no Brasil, 130 milhões. Nós temos aí 220 milhões de habitantes, mais de 130 com verme. Tá, mas será que é verdade isso? Bom, vou dar um outro dado. Quase 50% da nossa população não tem esgoto. Daí você já começa a pensar, puxa, se quase 50% não tem esgoto, então com certeza tem verminose absurdas por aí e não tratadas, e não diagnosticadas. Né? Eu já vi até pacientes com dor abdominal, é apendicite, é úlcera, é colicistite, você vai ver, abre o paciente, faz uma laparotomia branca.
que era? Verminose. Gente, vamos pensar pelo básico. Vamos tratar verminose. Por que você está falando da verminose, tá? Porque influencia na microbiota e também altera a absorção de nutrientes. Então, quando eu vou administrar alguma proteína, nutrientes para os meus pacientes, eu tenho que pensar, será que está sendo absorvido? Por isso que quando é velhinho, idoso, a gente trata muito idoso com sarcopenia, eu já entro com aminoácidos endovenosos, eu entro muito com soro endovenoso. Por quê? Porque o velhinho ele não está fazendo digestão e absorção. Então não adianta, às vezes, eu querer falar para ela, você vai comer 2 ovos, 2 bifes, como eu já ouvi isso falar em consultório. Você não vai, sua mãe tem 88 anos, você acha que ela vai digerir 2 ovos, 2 bifes? Não vai. Né? Então, é importante os injetáveis nesses pontos e alguns outros aí. A nossa microbiota intestinal, então, essa razão, nesse trabalho aqui mostra, né, a importância da razão entre bacterióides e finiquetos. Tá? Os finicutos, que ocorre aqui essa razão, B lembra de bom, então bacterióides é bom. Então você tem que ter mais bom do que ruim. Normalmente uma proporção que a gente leva é 85% de bom, 15% de ruim. Ruim entre aspas, mas para a gente entender. Então aqui mostra, nesse trabalho, as diversas bactérias que compõem a nossa flora intestinal. E sempre nós damos muita atenção aos bacterióides e os finiquetos aqui, tá? Para a gente entender do que é formado isso daí. E não é constante isso, porque a gente fala isso aqui, então quer dizer, tá, que é igual em todas as cidades? Não, olha lá, bebê. Então aqui a gente tem os finiquetos, que eu falei em rosinha, os bacterióides, o actinobactérias, o proteobactérias, entre outras. Então vamos pegar o finiquetos bacterióides, ó. Quando eu estou na criança adolescente, eu tenho muito mais bacterióides aqui, ó, quando eu trato com antibióticos. Quando eu estou desnutrido e quando eu estou saudável. Então, mas eu quero ter muito bacterióides? Não, eu quero ter equilíbrio. Mas você falou que o bacterióides é o B de bom, mas tem que ter equilíbrio no organismo. Minha vitamina B12 é 100, tá ruim. Minha vitamina B12 é 1.200, tá ruim também. Tá? Equilíbrio. Então, no adulto saudável, nós vamos ter os finiquetos, os bacterióides em equilíbrio. Quando eu vou passando, da idade mais velha, maior de 100 anos, aí eu diminuo meus finiquetos. Então, isso aqui é semi-mutável. Eu tomo antibiótico, você tem ideia, gente. Vocês terem ideia. Uma semana do uso de antibiótico demora 3 meses para recuperar a microbiota intestinal. Por isso que é interessante usar os pré-bióticos, os pós-bióticos. Mas isso a gente sempre orienta, tá? E passo, é muito rotina, eu passo a maioria dos meus pacientes. Principalmente quando vai relacionar a emagrecimento, tem uma fórmula que a gente usa, né, associada à glutamina. Então, a distribuição normal da microbiota no nosso intestino, eu tenho amino, que são os carboidratos de fácil digestão e mais difícil de digestão. O de fácil digestão, ele já começa a absorção aqui no ilho. E isso eu estou falando no eubiose, ou seja, está equilibrado esse paciente. E digestão, por exemplo, o feijão vai produzir gases lá no colo. Tá? Agora, quando eu estou com uma disbiose, supercrescimento bacteriano, eu já começo a produzir gases no ilho. Então, se você tem muita flatulência, tem muitos gases, opa, o que está acontecendo, né? Que eu estou formando muitos gases, porque eu não vou formar gases só lá no cólon, que é onde, vou voltar ao slide, deveria formar. Eu estou formando gases aonde? No ilho, então eu vou aumentar muito minha quantidade de gases. E o ilho é o quê? Intestino delgado. Tá? Então, normal, ilho, voltando às imagens para vocês verem. Então, se você tem muito gás, opa, alerta, será que eu estou com meu intestino saudável? O que está acontecendo? Eu atendo pacientes com constipação. Opa, não tem que ter constipação. Ou diarreia também não. Equilíbrio, equilíbrio. E aqui as doenças, nesse trabalho aqui publicado em 2014, as doenças relacionadas ao aumento da permeabilidade intestinal, como as úlceras, as diarreias infecciosas, as inflamações celíacas e não celíacas, mas o celíaco, vamos falar 18% dos glútens já são celíacos, tal. Gente, é muito mais, é muito pouco diagnosticado. Os cânceres que altera, né, ou constipação ou diarreia, quando oscila muito constipação e diarreia, em vez de chegar a câncer de cólon. E extraintestinal, você tem as alergias, infecções respiratórias, inflamações agudas, inflamações crônicas, obesidade. Olha, chegou no nosso tema lá que eu queria.
Doenças metabólicas associadas à obesidade. Qual é a principal? Diabetes tipo 2, hipertensão arterial, que não é doença, hipertensão arterial é um sintoma, tá? E doenças cardiovasculares. Então, veja só quanta coisa que tem que pode alterar o nosso intestino, relacionado ao próprio intestino e não ao intestino. Chegamos aqui, então, na nossa microbiota, o famoso eixo intestino-cérebro no controle. Só que eu quero falar no controle de alimentos e homeostasia energética. Esse trabalho aqui muito interessante. Você vê que é recente, aqui, ó, 2021, essa publicação, onde fala o quê? Que atualmente a obesidade é um grande desafio, ponto final. Por isso que nós estamos aqui fazendo essa aula e fazendo essa série no nosso canal, falando sobre obesidade, porque nós temos que ajudar esses pacientes a emagrecer. Mas ele não quer emagrecer, mas ele tem que ser emagrecido, então, através de drogas, através de medicamentos, que são utilizados para isso. Essa relação do intestino e cérebro forma-se metabólica. Qual o principal? Ácido graxo, cadeia curta, e sais biliares secundários, que vão formar. Eu vou mostrar um gráfico aqui, gente, mais para frente, que não é para assustar. Venho falar, nós não estamos aqui no nosso canal, não é um curso de pós-graduação, eu tento resumir muito, porque se a gente for falar sobre isso aqui é um curso de pós-graduação que você fala um mês, né, relacionado aos órgãos. E esses marcadores vão influenciar nosso sistema endócrino, nosso sistema neural aqui. Então, portanto, ele conclui aqui que aberrações das dietas não saudáveis interagem sim na nossa microbiota e na disponibilidade de alimentos. Então, quando você quer fazer saúde, você tem que olhar para o intestino e também para a sua boca. Aqui, esse gráfico que eu estou falando para vocês, não é para assustar. Calma, eu vou só resumir. Eu tenho a fermentação de carboidratos, que vai dar os triglicéridos de cadeias curtas. Não é TCM, não. TCM é triglicéridos de cadeias médias. Esse é os curtos. Qual o curto? Acetato, propionato e butirato. Eu não falei lá no começo que eu ia falar do butirato? Bom, tá aqui nosso butirato, ó, que bonitinho. Quando ele entra através das células L, aqui, ele vai cair lá na nossa corrente sanguínea e sinaliza o gânglio nodal que vai para o hipotálamo e diminui, aumenta a minha PONC e diminui a GRP, expressão. Então, ou seja, dá saciedade. Nossa, que bacana. Então, quando eu tenho a flora intestinal equilibrada, eu produzo ácidos graxos de cadeia curta e ele me dá uma saciedade, ou seja, estou satisfeito, não vou comer mais. Sim. E quando eu estou desequilibrado, eu não tenho esse controle de saciedade. Então, o obeso ele tem o quê? Um desequilíbrio da flora. Nesse desequilíbrio, ele tem o quê? Mais fome, menos saciedade, quero comer, 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 que desequilibra mais, que engorda, que produz fatores inflamatórios, e aí, gente, a desgraça está feita, tá? O outro ponto, também, os sais biliares secundários vão ativar minhas células enterocromafins aqui, produz serotonina. E também produz GLP-1. Quem que é análogo de GLP-1 que a gente usa no emagrecimento? Né? Semaglutida, liraglutida, são medicamentos utilizados em emagrecimento. E a serotonina? Tá, mas peraí. A serotonina, eu ouvi dizer que ela não passa a barreira hematocefálica, a serotonina que é produzida no intestino. Então, não tem nada a ver com o cérebro. Peraí. Realmente você está certo, ela não passa a barreira hematocefálica, mas ela não tem uma ação direta. Mas ela estimula o meu nervo vago, que via receptores vagais, ela vai lá aqui, ó, nervo vago, e estimula lá o meu hipotálamo, sim, melhorando a sensação de bem-estar, melhorando a sensação de saciedade. Então, a serotonina não tem uma ação direta no nosso cérebro, ela tem uma ação via neural, certo? Deu para entender? Então, essa historinha de que não passa a barreira hematocefálica não justifica, tá? E aí, melhorando a saciedade. Se eu não tenho essa produção aqui, o que acontece? A saciedade minha diminui, eu fico, quero comer, comer, comer. Eu falei que eu ia resumir? Então, falei aqui sobre o ácido graxo, cadeia curta, falei sobre sais biliares, falei sobre serotonina, falei sobre GLP-1, falei sobre as medicações, tá? Inclusive aqui agora eu vou falar sobre alguns componentes da bactéria, que é lipopolissácaridos, aqui LPL, esse sim passa a barreira hematocefálica, é uma citocina inflamatória que inflama o nosso cérebro, levando a um descompasso
hipotalâmico, altera a saciedade, então eu quero comer mais, pode estar relacionado às enxaquecas, a dores de cabeça, sim, inclusive a inflamações cerebrais que levam a alguns outros desequilíbrios com relação à leptina, resistência à leptina, que a leptina dá saciedade. Então, além de eu agir na PONC, ou seja, que eu não controlo a saciedade, eu também ajo na leptina, criando uma resistência à leptina, que é a leptina age no AGRP, dando uma saciedade. E aí eu tenho o quê? Mais fome. Então, gente, intestino desequilibrado dá mais apetite, fome, diminui aumenta a saciedade. Outra coisa, tá vendo esse vermelhinho aqui, ó? É uma camada de muco, vamos colocar assim. Aqui tá como sangue, mas vamos marcar aqui entre o vermelhinho aqui, ó, a camada de muco. Se eu tenho menos muco, que eu tenho quando eu tenho disbiose, a minha glicose absorve mais rápido. Então, o índice glicêmico do alimento se torna maior, liberando mais insulina, causando mais inflamação. Olha quanta coisa. Como eu disse, não é um curso de pós-graduação. Isso aqui é motivo de 1 hora a gente discutir esse slide. Mas só para vocês entenderem a relação do intestino com relação à alimentação, com relação ao eixo cérebro-intestino, com relação à saciedade e a como os lipopolissacárides, que são resíduos da carapaça da bactéria, agem direto no nosso cérebro, causando inflamação. Ponto. Tá bom demais, gente. Já tem noção e no final nós vamos resumir tudo isso daí. E com relação à sensibilidade ao glúten, né, doença celíaca ou não celíaca, nessa revisão aqui, o que nós vamos ver? Essa relação também entre a microbiota e a obesidade. Então, nós temos uma revisão celíaca, como eu já disse anteriormente, que nem tudo é diagnosticado. Nós temos também essa relação entre a microbiota e a obesidade. Como? Essa associação entre microbiota e a obesidade, quais são os fatores relacionados a isso? Então, quanto maior o fator, mais expressivo ele é. Quanto menor o fator, aqui a bolinha é menos expressiva. Então, vamos lá. Quais são os principais? O que eu vou destacar? Ó, grande aqui. Ó. Tu não fala, ah, minha genética é ruim. Gente, olha o tamanho da genética. Perto do tamanho do estilo de vida, lifestyle e diet, da dieta. Então, a dieta e o estilo de vida está muito correlacionado à microbiota intestinal. Está vendo esse trabalho? E obesidade. Óbvio, gente. Óbvio. Tem também drogas que utilizamos, como eu falei, em alguns antibióticos, a idade, como eu mostrei, que altera, o ritmo circadiano, nosso ciclo de dia, do jeito que dorme, quanto que dorme, altera. Tudo isso aqui altera a composição da minha microbiota. A genética é pequena perto da minha dieta, do meu estilo de vida, então não justifica minha genética é ruim. Não justifica, tá? Com relação, então, ao risco cardiometabólico, os mecanismos. Isso aqui eu vou resumir, tá? Esse trabalho é muito interessante. O que eu quero resumir nesse trabalho? Que eu tenho bactérias, aqui, ó, bactérias, ruins, tá aqui. E tem o meu, não falei daquele lipopolissacárides aqui, ó, que é os resíduos da carapaça bacteriana. Aqui eles ultrapassam, me estimula o meu Toll-like receptor e aumenta citocinas inflamatórias. Esses daqui inibem meu AMPK, essas bactérias aqui, diminui a oxidação, vou mostrar um trabalho sobre isso, que aumenta a adiposidade. Então, eu tenho aumento de adiposidade, estimulação do Toll-like receptor das inflamações, isso já leva o quê? Uma resistência insulínica. Olha só a resistência insulínica onde começa lá no intestino, isso já começa lá na criança também, né? Amamentando na sua mãe ou não. Então, essa relação entre a microbiota e a mitocôndria, que nós estamos falando dos mecanismos, e com relação à mitocôndria, vou resumir para a gente entender que a mitocôndria está muito correlacionada a esse metabolismo dos ácidos graxos de cadeia curta e sais biliares. Aqui. Então, a mitocôndria, que é lá dos colócitos, lá do intestino, o butirato sofre ação, ele entra e forma acetil-CoA, que vai formar o quê? Ciclo de Krebs, que vai formar o quê? ATP e CO2, que a gente expira. E o atleta? Poxa, o atleta ele tem que estar com essas mitocôndrias aqui extremamente funcionantes, porque vai melhorar a produção de energia, ó, eu tenho um equilíbrio. Então, se eu fizer a minha biogênese mitocondrial, e o exercício ajuda isso muito, eu tenho uma resposta imunológica, a redução de um balanço
energético e também uma expressão mitocondrial. E aqui, então, quando, né, essas mitocôndrias vão regular as funções intestinal de proteção desta barreira aqui também. Tá? Então, só para a gente entender nesse trabalho como é importante o exercício e a formação de biogênese mitocondrial. Aqui também, então, eu tenho meus ácidos graxos de cadeia curta, que eles vão passar para o meu sangue e vai fazer traduções. Então, os ácidos graxos dentro desse metabolismo aqui vai ativar sirtuínas, PGC1-alfa e vai fazer biogênese mitocondrial. Não precisa guardar os nomes, não. Mas olha só, que o butirato, ele vai ultrapassar essa barreira, faz biogênese, ativa PGC1-alfa através da MPK. Quem faz isso? O exercício, o mesmo caminho do exercício. E faz biogênese mitocondrial, melhorando o quê? Minha performance de endurance, minha performance da corrida, da bike, da natação. Aqui, porque melhora o quê? Meu balanço energético, melhora meu estresse oxidativo, né? Então, cria uma resistência à fadiga. Então, olha que importante que é todo esse mecanismo colônico lá no nosso intestino, fazendo essa ativação aqui e melhorando a minha performance que ocorre, tá? Então, essa regulação dos radicais livres que eu prometi que eu ia falar, está aqui nesses slides, né? Esses indivíduos, atletas ou mal treinados, indivíduos mal treinados também correm um risco desse estresse oxidativo. A gente produz 1 a 2% de antioxidantes. Isso é importante você ter um mecanismo, né, que funciona, vamos dizer, entre aspas, uma limpeza desses antioxidantes aí. E quando isso está em desequilíbrio, aumenta meu TNF-alfa, minha interleucina 6, que é o quê? Marcador inflamatório. Então, quando essa microbiota aqui, ó, passa as carapaças da bactéria, as lipopolissácaras, causando inflamações, produzindo mais radicais livres, proativando fatores inflamatórios, como TNF-alfa e interleucina 6, que inibe a MPK, que inibe PGC1-alfa, que inibe biogênese mitocondrial, ou seja, diminui mitocôndrias, diminui a produção de energia. Diminui o quê? Minha performance. Olha lá você, então, que faz exercício ou não. Ou você se sente cansado, fadigado. Poxa, vamos olhar com carinho com todos esses mecanismos aqui, porque tem a ver com a minha função mitocondrial, tá? Então, vamos concluir esse trabalho. Que evidências sugerem que as mitocôndrias têm um papel central na produção de energia e produção de ROS. ROS é a espécie reativa de oxigênio, radicais livres. E regulação da inflamação durante o exercício de resistência. Então, o exercício induz a minha biogênese mitocondrial, a minha formação de mitocôndria, tá certo? Olha que importante, aumentando minha capacidade oxidativa e antioxidativa mitocondrial. Então, no entanto, então esse estresse crônico também ocorre uma inflamação, principalmente em atletas, que diminui todos esses marcadores, esses fatores de capacidade oxidativa. Tá certo, gente? Resumindo, então, desses trabalhos, com relação à minha microbiota intestinal, ela começa lá na amamentação, durante o parto também, tem a ver, como eu mostrei, com a dieta, estilo de vida e exercícios, tem a ver com doença e uso de medicamentos, que está aqui, e doenças colônicas, que eu mostrei extraintestinal e intestinais. O envelhecimento ocorre uma mudança, localização que eu estou, tipo de nascimento foi parto normal ou cesárea, tudo isso alterando a minha microbiota. E olha como nós discutimos hoje, aqui resumindo, a importância da microbiota intestinal. Então, ela atua na absorção de nutrientes e medicamentos. Então, toda vez que eu vou fazer um protocolo de emagrecimento para um paciente ou criar massa muscular nesse paciente, eu tenho que me perguntar, eu perguntando para mim, será que está absorvendo tudo? Eu tenho que investigar essa microbiota dele, como que está ou não. Porque também interfere o quê? Na síntese de vitaminas, como B12, vitamina K. Pô, B12 é fundamental para o ciclo de Krebs, para ajudar no emagrecimento, é fundamental para a memória, tá? Modula o nosso sistema endócrino, influenciando no nosso metabolismo. Modula o nosso sistema imunológico, influenciando nossas quantas alergias, processos infecciosos, rinossinusites, faringites, laringites, está relacionado ao nosso intestino. Quantas? E produz neurotransmissores. Não falei da serotonina que age no vago e vai lá no hipotálamo e melhora a saciedade e sensação de bem-estar?
Se melhora a saciedade, eu como menos, eu não vou engordar. E com relação ao que eu destaquei aqui, com relação ao exercício físico, a importância da atividade física modulando as bactérias do meu intestino. O exercício é capaz de reduzir o tempo das fezes gastrointestinais, então reduzindo o contato dos patógenos no trato gastrointestinal e, consequentemente, o sistema circulatório, diminuindo a ação negativa desses micro-organismos. É capaz de aumentar, como eu mostrei, as enzimas antioxidantes, citocinas anti-inflamatórias, diminuindo os processos inflamatórios e reduzindo a inflamação intestinal. Bom, top de linha então, gente. Estilo de vida, dieta, exercício, né? O que você come, o que você faz. Então, quando eu atendo os pacientes que têm obesidade, eu tenho que tratar a disbiose, porque não tem obeso que tem um intestino saudável. Não conheço ainda. Todos eu tenho que entrar com probiótico, pré-biótico, entro com glutamina. Nós temos que tratar, maioria também está relacionada a muita verminose, para melhorar toda essa disposição. Então, olha só que nós discutimos hoje, relacionado a quê? Relacionado à microbiose intestinal, relacionado ao emagrecimento, relacionado ao meu cérebro, relacionado a inflamações sistêmicas e a minha performance no exercício. Então, você, educador físico, médico do exercício, médico do esporte, você fisiologista, preocupe com a microbiota desse atleta, porque vai relacionar, sim, a performance dele e também das pessoas que procuram nós para emagrecimento. Bom, gente, mais uma vez, obrigado. Gostaram? Deixe seu like, comente, pergunte, envie para quem você pode ajudar através do conhecimento a esclarecer e a mudar o seu estilo de vida. Tchau, até o próximo vídeo. Obrigado.